Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Vamos encerrar o item Idiotismo, Loucura. Eu falo isso toda vez, encerrar o item, não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso. As questões de hoje, 376, 377 e 378, estamos ainda falando sobre loucura. Já falamos nos vídeos anteriores sobre a parte da idiotia, né, da idiotismo e cretinismo. Falamos sobre loucura no vídeo anterior, agora vamos dar continuidade e encerrar esse item, tá bom? Vamos lá então. Questão 376. Antes, porém, compartilha, comenta, curte, não custa nada para você, e isso divulga o nosso vídeo. O YouTube e o Facebook acabam recomendando para outras pessoas. E eu acho que é um assunto que pode interessar para muita gente. E o plano espiritual talvez ajude a que chegue até a tela de alguém que precisa dessas informações. Para isso, é interessante que você compartilhe, que você curta, que você comente, tá? E para entender especificamente esse item, eu sugiro que você nem termine esse vídeo, se você está assistindo ele, não assistiu os 2 vídeos anteriores ainda. Na realidade, os 3 vídeos anteriores, eu sugiro que você assista o de quinta, o de sexta, o de sábado e depois volte para assistir o de hoje, porque são continuações importantes que não dá para a gente ficar voltando a todos os assuntos já explicados, porque o vídeo ficaria muito longo. E se você voltar 3 vídeos, você vai ver que vale a pena realmente, tá bom? 376. O que faz com que a loucura, às vezes, leve ao suicídio? Resposta. O espírito sofre pelo constrangimento que experimenta e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. E a influência também, né? A influência. O sujeito que está na loucura pelo fato de ter lesionado o cérebro e então foi para a loucura, e via de regra acontece isso com o uso de drogas, ele tem companhias espirituais, que evidentemente vão lhe dar a impressão de que ele precisa se livrar disso. Então você imagina, ele está no estado de loucura, com um monte de espíritos atormentando ele ali o tempo todo, ele foge dessa situação. É melhor morrer do que passar por isso, nesse sentido. No outro caso de subjugação, que a gente falou nos vídeos anteriores, de subjugação, saiu da obsessão simples para a obsessão, da obsessão para a fascinação, da fascinação para a subjugação, aí nós estamos falando claramente de um grupo de espíritos que está dominando aquele sujeito, né? Esses espíritos não conseguem fazer com que ele cometa o suicídio. Por exemplo, está lá subjugado, pegar uma arma de fogo e se dar um tiro. Não consegue fazer isso, porque o instinto de conservação faz com que o sujeito volte a ele instantes antes de cometer o ato sob influência direta do espírito. Mas ele pode convencer, que é assim que funciona a influência dos espíritos conosco. Sugerem. E não é uma coisa assim, eu quero o seu mal. Não, ele parece seu amigo. Ele chega para você e fala assim, ô louco, mas você acha falar assim com você? No exemplo de casal, você chega para almoçar em casa e tem a sorte da sua esposa ser extremamente gentil e ter preparado o almoço para você. E aí você vai lá, pega a comida, tá comendo e tal, e não agradece, comete a indelicadeza, por exemplo, de agradecer a esposa pelo que ela fez, pelo empenho, por ter se disposto a fazer aquela situação. Ah, mas é obrigação, não sei o que. Obrigação nada, não existe esse negócio de obrigação. Fez por um carinho, por uma dedicação, porque achou que deveria fazer. Cabe um obrigado sempre, é claro que cabe um obrigado. No mínimo, né? Cabe um obrigado. E aí você não fala. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. O espírito fica do lado dela e fala assim, poxa, mas você fez tudo o que você fez, nem para falar um obrigado. No outro dia, não fala obrigado de novo. Nossa, mais um dia que não falou obrigado. Lembra que estava lá na casa
da mãe dele, quando a mãe fez comida, ele falou: obrigado, mãe, por ter feito a comida que eu gosto e tal. Oi, não falou nada pra você. Pô, que sacanagem com você, você não merece isso, você é uma pessoa tão boa. Você se dedicou. Hoje você ficou, da hora que você levantou até agora na hora do almoço, você só se dedicou a ele, pensando o que que ele gosta, indo no mercado, comprando as coisas e tal. Pro cara fazer isso, sacanagem, né? Você percebe que são coisas simples, que muitas vezes nós fazemos de encarnado para encarnado, nós fazemos essa influenciação também, essa obsessão também. E aquilo vai na cabeça, vai na cabeça, vai na cabeça, até que chega um dia que está pronta a comida e o sujeito não agradece, ela manda o sujeito para o inferno, com toda a razão, porque o ogro não agradeceu, pelo menos, no mínimo, né? Agradeceu o carinho que está recebendo. Mas a influência começou e foi sutil, e foi naquilo que ela estava sentindo, naquela situação do dia a dia, bem sutilmente. Obsessão é assim que começa. Aí ela vai ficando mais grave, mais grave, mais grave, chega a fascinação, fica mais grave, mais grave, mais grave, chega a subjugação. E aí já não é mais um espírito só, são vários que estão fazendo isso, subjugando a pessoa, que a gente chama de louco, e aí vai até lesionar o cérebro, que muitas vezes acontece, infelizmente, e aí se torna irreversível, né? A sugestão vai acontecer o tempo todo. Por que você não se mata, hein? Você não merece isso. Cara, Deus esqueceu de você. Não é possível você estar passando por isso. Você não merece isso. Você percebe que não é um negócio, se mata, é bom se matar. Não é isso, não. Você não merece isso. Se Deus existisse, você não estaria passando por isso. Ah, quem me dera ter coragem para acabar com isso. Eu, no seu lugar, eu faria isso. Eu falar, pelo amor de Deus, para de sofrer. Eu vou fazer minha família parar de sofrer. Vou fazer todo mundo parar de sofrer. Eu, no seu lugar, faria isso. É esse tipo de influência que recebe. É muito sutil, é muito assim, parece uma coisa agradável. Questão, nós não chegamos ainda, estamos na 376, mas na questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? A resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar. Frequentemente são eles que vos dirigem. E a gente não percebe. Então, essa incitação pode acontecer, mas o espírito não faz com que eu abrevie a minha vida, que aí seria assassinato, tá? 377. Após a morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Resposta: pode senti-lo por algum tempo após a morte, até que esteja completamente desprendido da matéria, assim como o homem que desperta e sente por algum tempo a perturbação em que o sono o mergulhara. Nós vimos no vídeo anterior justamente essa situação. Assim que eu me desprendo da matéria, das impressões que a matéria me passa, né, que já entendi o que aconteceu, estou ciente do que aconteceu, estou liberto das impressões, estou falando da situação de estar ligado ao corpo, não das impressões que a matéria me causa, aí eu me liberto dessa situação, dessa loucura, tá? Um exemplo, se você usa óculos, você vai saber claramente que ao tirar o óculos, você tem a nítida sensação que ele ainda está aqui pesando no seu nariz, que ele ainda está aqui pesando na orelha, e não é raro, muitas vezes, a pessoa bater a mão e falar assim: ué, tô sem óculos? Mas eu estava sentindo que eu estava com ele. Então você imagina você ficar 2, 3, 5, 10, 30 anos em estado de loucura. É claro que esse condicionamento vai continuar em você ainda, essa impressão de que você ainda está louco, até que você descubra que não está mais, ou seja, que você consiga separar-se completamente de qualquer impressão da matéria. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Já expliquei, mas vamos ler. É uma lembrança, um peso sobre o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante sua loucura, é sempre necessário um certo tempo para que fique ciente disso. Assim, quanto mais tiver durado a loucura durante a vida, mais longo será o incômodo e o constrangimento após a morte. O espírito liberto do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos laços que o prendiam. É isso, né, que a gente acabou de falar. A gente sente ainda como se estivesse
na mesma situação. Isso, se você estiver usando um casaco pesado, quando tira também tem essa mesma impressão, né? Quando você tira um relógio, você ainda sente ele no pulso, ele tem até a forma, às vezes tem muita gente que tem a forma do relógio mais branco porque pegou sol naquela região, ou tem até um espaço que fica nele no anel, né? Não tem? Quando você tira a aliança, parece que você ainda está de aliança da mesma forma. É o mesmo processo. É o mesmo processo, só que para o espírito, né? Não podemos, nós não vamos conseguir entender tudo só por essa resposta. É preciso ver os outros 3 vídeos que a gente fez. Pega todo o compêndio aqui da idiotismo e loucura, que você vai ver pelos exemplos e pela forma que a gente foi fazendo, que tudo caminha para que essas respostas batam todas, tá? E assim os vídeos ficam sempre em torno de 10 minutinhos. Certo? Amanhã a gente vai falar sobre a infância. E aqui vai ser legal a gente continuar a ideia da fecundação, da primeira infância, o que significa. Enfim, a gente vai falar sobre miniaturização, a gente vai falar do espírito estar adulto e consciente ao lado do corpo durante a gestação, acompanhando tudo, outros que nem estão vendo, alguns que estão com o perispírito quase que numa espécie de simbiose, de mistura, de amálgama com o perispírito da mãe. A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos itens. Já estamos caminhando bem, hein? Estamos caminhando bem. Lembrando que o capítulo é o 7º do livro 2º, Retorno à Vida Corporal, ou seja, a reencarnação. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.